O governo JK foi um governo marcado por um crescimento econômico muito expressivo, né? O Brasil experimentou um dos seus melhores períodos, não só de crescimento, né? O PIB cresceu uma média de 8% ao ano, como experimentou também um grande período de modernização econômica, né? A indústria avançou muito, o Brasil transformou o seu padrão produtivo em grande medida, as cidades cresceram muito, então muitas transformações econômicas e socioespaciais vão estar ocorrendo ao longo do governo JK. É importante lembrar que toda essa estratégia de modernização ela era muito patrocinada pelo Estado, que nessa época desenvolvia, né, ou melhor dizendo, estimulava um padrão desenvolvimentista para o Brasil. Em que sentido que eu estou falando isso? Tentar acelerar ao máximo o crescimento econômico e a modernização brasileira. Os famosos 50 anos em 5 que o JK anunciou na sua campanha eleitoral no ano de 1955. Beleza? Fazer o Brasil crescer 5 anos, se modernizar 5 anos em apenas um mandato presidencial. As chaves para esse crescimento eram basicamente três tipos de investimento, 3 tipos de atuação econômica. A atuação do Estado, principalmente no setor de indústria de base e de infraestrutura, a atuação do capital privado interno, principalmente no setor de bens não duráveis, e a atuação do capital privado externo, principalmente no setor de bens duráveis, automóveis e eletrodomésticos em particular. É nessa época que muitas empresas estrangeiras, principalmente automobilísticas, como a gente colocou, vão se instalar no Brasil e começar a produzir aqui no país, né, acabando com a dependência de produtos importados nesse sentido e modernizando o nosso padrão industrial, modernizando a nossa indústria, a nossa economia de grande medida. Acontece que esse desenvolvimento do governo JK ele não foi isento de problemas, ele não foi isento de contradições, até contradições notáveis nesse contexto, né? A gente tem que lembrar que para o Estado atuar como um grande agente de investimento, né, para o Estado fazer parte desse tripé que nós falamos, capital estatal, privado estrangeiro e privado interno, era necessário que o Estado se endividasse, que o Estado gastasse muito dinheiro. A dívida externa brasileira cresce muito no governo JK, assim como a inflação também cresce muito. O JK vai gastar substancial. Associado a isso, é importante a gente lembrar que a modernização, ritos da modernização, na realidade, regiões como a região Nordeste vão evidenciar cada vez mais uma disparidade em relação ao Sudeste do Brasil, que vai apresentar o mesmo crescimento. Então, as contradições regionais, em termos de diferenças regionais, é importante frisar também que a construção de Brasília, né, no Centro-Oeste, a nova capital, ela vai ajudar a dinamizar um pouco a região. Nesse momento, Brasília representa o início de uma instalação de uma bastante expressiva também. A Sudeste cresce bastante, né? A Centro-Oeste vai ter um início de um crescimento de uma infraestrutura sendo instalada com Brasília, e o Nordeste vai sofrer muito com as contradições. Olha exatamente essa dinâmica do desenvolvimentismo. Tem uma charge aí, né? O JK falando com o Jeca, e aí o JK fala: você agora tem automóvel brasileiro, estradas pavimentadas com asfalto brasileiro. O JK ele vai dar uma grande ênfase exatamente por essa via, vai ser muito bem sucedida no governo JK, diga-se de passagem. Mas a instalação foi bem sucedida, né, com gasolina brasileira, que é mais o quê? Aí o Jeca fala: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. A charge ironiza a política de desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek, que é a letra A, evidenciar o incremento da malha viária e diminuir a desigualdade regional. A indústria dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Também não é o que a charge da intenção, mas o grande foco da agricultura nesse momento. Ainda não é o contexto que a gente está falando, né? E a charge é bem clara ao dizer que o cara precisa de comida, então não modernizou, não facilitou o acesso. C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento da contradição socioespacial, que é o nosso gabarito. O crescimento econômico ele gerou uma contradição ainda maior, nem de longe esse crescimento aí. Tudo bem? A letra D fala em ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou o salário dos trabalhadores. Isso acontece apenas no Sudeste, mais uma vez o Nordeste não experimenta esse processo. Letra E, mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Mais uma vez, uma lógica de cidades do Sudeste, e nesse momento não muitas cidades do Sudeste experimentam isso. Então é também ruim e não está conectado com o nosso gabarito. Portanto, a letra C
vai ser o gabarito que a gente vai marcar aí, ok?